Não tem cortes, né? A câmera minha é qual vai ser? Aquela lá. Agora é bom dia, boa noite. É sério? É bom dia. Olá, pessoal. Eu estou aqui com as minhas amigas, a Kedma Carla. Vamos por ordem de idade, né? Nossa, Kedma Carla, olha não, de só, tempo. olha só! A idade velha! Ordem de idade. E a Isadora. E a gente está aí, né, num grupo de lives falando sobre a vida da mulher. E hoje é um momento muito especial que eu quero compartilhar um pouco sobre tipos de amizade e a importância que as amizades na vida da mulher, a importância que isso dá, a alegria, a força que as amizades têm. E vamos começar um pouco. Eu vou apresentar primeiro a Kedma Carla. Kedma Carla é minha amiga desde antes de eu nascer, então ela é mais velha do que eu, não muito. Gente, ela tá insistindo. A Kedma Carla é minha prima e também é minha amiga. E a Isadora, que é minha amiga desde o ano passado, uma amiga que me buscou, né? Apesar de eu ter conhecido ela há algum tempo, mas ela que se aproximou de mim. Eu tinha acabado de ganhar o Pedro e a Marina começou a estudar e ela via assim meio desordenada em levar a Marina para a escola. E um dia ela me mandou um WhatsApp. Você tá precisando de ajuda? Eu peguei a Marina na escola. Né? Falei, hoje inclusive, querida, eu tô precisando. E ela passou e assim surgiu uma amizade a partir daquele momento, né? E a Kedma, vamos lá, Kedma, me fala um pouco sobre você, quem é você? Eu sou a Kedma Carla, né? Como você já me apresentou, somos primas. Costumo falar que nós somos, quando alguém me pergunta sobre a Hélida, como é que tá a Hélida, tá? O que a Hélida é sua? Eu gosto de me apresentar assim, a Hélida ela é minha prima e irmã. A gente sempre teve uma amizade muito forte, desde que nós somos crianças, né? Fomos criadas juntas mesmo, na mesma cidade do interior. Então a amizade se torna mais forte ainda quando desde crianças juntas, né? Além do parentesco, que somos primas. Então, e falando sobre mim, meu nome é Kedma Carla, sou dentista e também tenho uma loja de jalecos, né? Dizendo a Hélida que eu sou empresária. Empresária. Né? Eu tenho uma loja de jalecos, a doutora que revende a marca Doutora Cherry, que é a doutora Charminho. E gosto muito do que eu faço, gosto de ser dentista, sou odontopediatra e também trabalho na harmonização facial e do botox, né? E gosto também de vender jalecos, inclusive essa camisa aqui é da doutora Cherry, que também não é só jalecos, né? Tem roupas também. Enfim, isso é o que eu sou uma mulher casada, tenho 2 filhos e sou muito feliz, né? Porque tenho Deus, tenho Jesus na minha vida. E sou muito feliz por ter sua amizade. A sua amizade para mim é muito preciosa. Muito, muito, muito. Verdade. Quem me conhece sabe como é a minha amizade com a Hélida. Quando alguém pergunta, já sabe, a Hélida é minha amiga e irmã, que eu gosto de falar. Enfim, é mais ou menos isso, o que eu sou. Então, começando a conhecer aí essa grande mulher, a Kedma Carla. E agora, vamos lá, Isa. Eu vou chamar de Isa, é mais fácil. Isa é mais fácil. Eu sou a Isadora, eu sou neuropsicopedagoga, sou amiga da Hélida e a nossa amizade ela é muito genuína, né? Assim, muito simples e foi muito fácil de ser sua amiga, porque você é uma pessoa agradável de conversar, você é fácil de falar. Eu falo pra todo mundo, eu não sei se você tem isso comigo, conversar com a Hélida me deixa calma, parece que ela é o dom. Transparece paz, me dá paz, assim. E a gente sempre que precisa uma da outra, a Hélida é uma das pessoas que eu mais gosto de contar novidade minha, porque ela fica tão animada com as minhas coisas, apoia a gente bastante. E é isso. Tem neném aí? Você tem neném? Tenho 2 filhos, Benício de 6 anos e Beatriz de 5 anos. Beatriz de 5 anos. E assim, vamos começar então já a entrar nisso. Todas as duas falaram sobre características minhas. E eu acho que elas fazem isso comigo. E é sobre isso que eu quero começar a falar, gente. Nós mulheres
somos às vezes um pouco arredias ou às vezes muito dependente, né, de relacionamentos. E existe uma forma mais leve de levar a vida. A Kedma me ensinou muito a ser divertida, gosta de festa. Gosto. A Isa também da mesma forma. Eu falo que, estava conversando até mais cedo com você, né, Kedma? A Isa, às vezes eu tenho dificuldade de ficar olhando o WhatsApp do grupo da escola e ela já percebe que eu não estou olhando e me manda um WhatsApp falando: Élida, tem isso, Olha eu lá. percebi que você não viu. Percebendo. Você tá E ela não julga, ela não me julga. Ela como quer te ajudar, distraída. né? Ela tá vendo que você está precisando dessa ajuda. Ela, como sua verdadeira amiga, ela vai fazer isso por você, né? Ela não vai te julgar. Nossa, a Élida nem tá olhando. Nossa. Não, ela teve a atenção de perceber que você não olhou e te alertou. Ela não Mas a gente é muito sobrecarregada. Tem hora que não dá tempo. Tem hora que não dá, você não consegue parar para olhar o WhatsApp. E assim, eu tenho a consciência que como eu fico bastante tempo em casa com as crianças, às vezes eu preciso de alertar quem não tem tempo para saber o que está acontecendo. Mas você teve a humildade, porque às vezes a pessoa também tem o mesmo papel seu, que é de ficar em casa, mas ela acha também que ela tem mais serviço que o outro. E na verdade, essa questão de serviço, todos nós estamos sobrecarregados. Tem tanto quem trabalha dentro de casa, tanto quem trabalha fora. Então você teve a empatia e a humildade de falar: não, nesse momento eu posso ajudá-la. Eu tô vendo que ela não pode olhar, Sim. né? Se o autoestima, né? Se eu me acho, se eu menosprezo essa ideia de estar dentro de casa, não vou conseguir fazer isso. E o que eu percebo na Isadora é isso. Ela não acha que é ruim ela tá dentro de casa cuidando dos filhos. E até porque não é, né? Só que tem pessoas que... Você percebe que às vezes tem pessoas que se sentem, tem mulheres. Desvalorizadas. Como é pra você isso, né? Você não veio de uma família assim. Não, eu me sinto muito, muito, muito valorizada e abençoada por poder ficar em casa, porque eu assim, vivenciei cada etapa dos meninos. Agora que eu falei, agora eu tô precisando, tô com a necessidade de sair de casa pra gente dar uma desapegada mesmo, porque a Beatriz, meu Deus, ela chorou a hora que eu saí de casa, porque ela tem essa Qual que é a necessidade idade de ficar dela? comigo. 5 anos, Beatriz. Então agora, com 5 anos, que você falou, não, agora eu quero. Mas eu vivenciei cada fasezinha, primeira palavra, primeiro andado, primeira queda, primeiro tudo. Tem eu as estava lá. vantagens. Tem as vantagens. Eu não perdi absolutamente nada. E eu me sinto abençoada por poder ter tido essa oportunidade. Mas- porque tem mulher que não tem também. Mas você é grata. Por isso que você vive bem. Tem pessoas Ela que já desfruta você tá feliz. desfrutando, porque tem pessoas que estão dentro de casa e não estão vivenciando isso. Não Tá está estressada. vendo o que o filho está fazendo, para ela está sendo um peso. Então a gratidão faz muito isso que você vive, né? Kedma, sobre essa habilidade que você tem aí de perceber, né, que a Isa tá no momento certo, foi certo o que ela fez, ela viveu do jeito que ela achava que tinha que viver. Você já foi diferente. Sim. Você tem uma faculdade já. Quando você se casou, você já estava na faculdade e você decidiu por trabalhar. Como é que foi isso para você? Então, assim, o que eu percebo? Que Trabalhar fora de casa. O que eu percebo em Vamos relação entender. ao que ela falou, que eu achei muito interessante, que a gente tem que entender a vida de cada um. Cada um tem um propósito, cada um tem uma vontade para si e cada um tem uma oportunidade diferente do outro. Muitas vezes eu posso ter querido ficar em casa, mas eu às vezes não pude. Ou às vezes eu pude, mas escolhi sair. E isso a gente tem que olhar para o outro e entender, e ter empatia e falar: não, que legal o que você fez. Isso é muito que a Élida faz com a gente. Sempre que a gente vem com um projeto para ela, legal, que ela, massa. nossa, não, bora fazer assim, bora, e coloca a gente para cima como se a gente fosse a melhor da face da terra. Você tem essa habilidade de fazer isso com a gente. Então, assim, voltando à sua pergunta, eu escolhi trabalhar porque é algo que eu tinha vontade, né? Eu falei assim, meu pai, ele se esforçou, ele me pagou uma faculdade, odontologia, algo que não é fácil, o estudo não é fácil e o estudo não é barato. Eu falei, eu quero honrar, primeiro momento foi muito isso, eu quero honrar os meus pais. E depois você vai tomando gosto daquilo, fácil não é. Porque você começa e fala, nossa, eu tô cansada, nossa, eu queria estar em casa, nossa, eu queria e tal. Só que por um lado você fala assim, você queria estar em casa, mas você também não quer estar em casa, porque aquilo está te dando prazer em fazer aquilo. Tem o benefícios cansaço, também, né? Mas
igual eu tinha falado, a gente tem que entender cada um no seu quadrado. É algo que foi bom para mim, mas pode ser que para o outro já não é bom. E não tem problema, às vezes a pessoa fez uma faculdade, mas ela não quer exercer aquilo, não pode ter uma culpa em cima daquela pessoa. Eu já pensei isso, de falar assim, nossa, a pessoa fez essa faculdade e não vai trabalhar. Hoje eu já falo, peraí, vamos entender o contexto da pessoa, vamos entender o que ela está vivendo para depois a gente falar isso. Né? Então eu tento muito ter a empatia e viver compreender como se fosse o outro. A sua mãe sempre trabalhou dentro de casa, Sim. mas ela sempre foi uma vendedora, né? A maior parte do tempo. Até hoje. Isso acaba sendo um exemplo, Até né? hoje, com certeza. Eu falei isso pra ela não tem muito tempo. Falei, mãe, eu descobri pra que eu puxei essa coisa toda de agonia, de ficar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque às vezes tem hora que a gente tem que se voltar um pouquinho e falar menos um pouco, porque você pode ser proativa, mas não pode ser exagerada. Não pode esquecer do mais importante, Sim, seria isso? às vezes eu percebo isso, que eu quero, ai, tem que fazer isso. Você tem que voltar um pouquinho e falar, calma, você não vai dar conta do mundo de fazer inteiro, um boliche, chamar as amigas. você vai querer fazer tudo e não vai fazer bem feito, né? Então, mas eu puxei muito pra minha mãe. A minha mãe, ela tem muito essa característica. Mas a gente que é mulher, a gente vive tendo que fazer renúncia. Quando nosso filho nasce, a gente primeiro tem que ou renunciar ao trabalho ou renunciar a ficar em casa. E é uma das escolhas mais difíceis para a mulher hoje, é você entender se você quer ficar em casa ou se você quer ir trabalhar fora. Sim. E é muito difícil isso. O homem não precisa passar por isso, né? O homem, ele simplesmente sabe que ele vai continuar trabalhando e tá tudo bem, tá tudo certo. Já tá ali quase predeterminado, né? Agora a gente fica 9 meses da gravidez assim, meu Deus do céu, eu vou trabalhar, eu vou ficar em casa. Se eu ficar em casa, as pessoas vão falar que eu tô sendo folgada. Se eu sair pra rua, vão falar que eu sou uma mãe ruim. E sempre tem o julgamento, sempre tem. Sabe que eu olho pra Isa, eu conheço um pouco da história dela e eu acredito que você escolheu não ficar choramingando, porque nem sempre foi perfeita a sua vida. E quando você teve a oportunidade de engravidar, né, que foi uma escapulidinha, né? Foi. Conta aí um pouco sobre essas memórias que causam dor, mas que você passou por cima e resolveu, da infância, adolescência, vida adulta. Meus pais se separaram quando eu tinha em torno de 9 anos, né? Então já vem assim de um lar que não é bem propício para o casamento, né? E assim, eu cresci com isso, meu pai me criou a vida inteira. Quando eu conheci o Daniel, nós passamos 3 anos juntos. Depois de 3 anos eu engravidei do Benício e aí eu vim morar aqui em Gurupi. E aí foi minha primeira renúncia, né? Eu morava em Goiânia, vim morar em Gurupi. Fazer faculdade lá? Eu fazia faculdade de Direito lá, vim fazer faculdade aqui, tranquei a faculdade, fiz 4 anos de Direito e parei. E a minha primeira renúncia foi essa, sair da minha cidade, sair de perto da minha família para vir morar aqui. E a minha segunda renúncia foi escolher ficar em casa, cuidando dos meus filhos. Porque assim, minha mãe não me criou, mas eu queria criar os meus filhos, eu queria mudar essa história. Você vê como faz parte, como tem a ver com o que ela viveu. Por isso que a questão da empatia, e né? romper ciclos que a gente vive, né? Porque tem muita gente que acha que se a gente foi criada de determinada forma, a gente tem que continuar naqueles ciclos. Mas se algo não foi bom pra você, você tem que romper aquele ciclo e sem mágoa, deixar pra trás o que foi deixado. E a gente pode ficar um pouquinho nesse momento aí, as emoções, porque é impossível que você, diante de alguma situação difícil, de medo, você não sinta medo ou raiva, né? São emoções naturais. E apesar de você ter sentido tudo, talvez medo, talvez raiva em relação à sua estrutura familiar, você não reagiu a vida inteira com medo e com raiva quando você viveu como mãe, né? Eu tive a oportunidade de ser mãe. Isso é libertador, porque assim, e a gente começa a partir da questão do autoestima mesmo, né? Muitas vezes as nossas amigas, uma amiga, ela começa a te julgar, começa a te pressionar, porque tem algo ali dentro dela, né? Às vezes não te julga diretamente, mas com as ações ela tá te julgando, né? Você já se sentiu pressionada, assim, alguma amizade? Sim, eu acho que... A gente fala assim da infância, adolescente, vida adulta. Na vida inteira, né? A gente sempre
acho que todo mundo passa por isso, né? Às vezes uma amizade que não é boa pra você, mas você não quer se livrar daquela amizade, porque você fala, não, é importante pra mim e tal, mas muitas vezes não é importante. Às vezes ela tá te levando pra baixo. Só que você às vezes demora a entender isso ou demora a aceitar isso, né? E quando você... É porque aquilo que a gente estava falando mais cedo, a amizade, ela foi feita para te ajudar, para te complementar, né? Em coisas que você precisa, não naquilo que vai um peso, que vai te pressionar, que vai trazer uma angústia para você. Aquilo que te traz angústia é porque não tá legal, né? Talvez não seja verdadeira, talvez o peso que aquela pessoa leva na vida dela, ela está transmitindo para você. A amizade, ela não tem que vir para julgar, não. Ela tem que vir para aconselhar e ajudar. Muitas vezes eu não concordo com o que você fala, mas eu vou falar, eu vou ter o jeito e ter o amor de falar, não, Hélida, eu acho que não é assim, você acha que é assim, assim, assim? Né? Mas o jeito de você falar. Né? Com não gentileza, não a com forma amor. hipócrita de às vezes estar na sua frente, não é e tal, mas está te pressionando indiretamente. Em outro momento, né? Isso já é... Quando não é verdadeiro, é o copo, né? Quando não é verdadeiro, você vai se enchendo, de repente em algum outro momento você dá uma agulhada, fere de uma forma indireta e o outro vai sentir tudo isso, né? Então, já viveu alguma experiência com amizade assim que não foi legal pra você? Já. Sempre tem, né? Principalmente quando você vira mãe. Você vira mãe, aí dividem as amizades, né? Tem as pressões de todos os lados. As pressões, principalmente as que fazem as gracinhas. Vida de madame agora, fica em casa. Tem isso? Tem tudo isso, todo mundo acha. Virei uma dondoca? Teve um dia que eu tava numa rodinha e aí falaram assim pra mim, porque é muito melhor ganhar o meu dinheiro e sair pra rua. Eu falei assim, que nada, eu gosto de ser madame, eu vou ficar em casa, não vou sair não. Porque eu sempre lidei com os meus problemas, eu sou meio assim, sarcástica. E faço muito brincadeira. Mas a forma não, que você... eu quero viver de madame, não quero sair pra trabalhar não. É a forma que ela encontrou de se defender muitas vezes de pessoas como essa que você tá falando, né? Você tem que saber se defender, porque tanto quem trabalha fora, tanto quem trabalha em casa. Às vezes tem uma briga desnecessária disso aí. É igual que eu falei, cada um escolhe a vida que quer viver. E você tem que entender o outro. Pra ele, às vezes, trabalhar fora não é interessante. Então, não vai dar certo. Quem tá aí nos assistindo, se você fica muito intrigada com o jeito de uma amiga, analise, né? Comece a analisar. Talvez o problema Será que nela. talvez você está criando, né? Talvez tenha alguma coisa aí, um sentimento de inveja, de ódio, e você precisa se cuidar, né? E da mesma forma, se tem algum amigo que você se sente pressionada, analise, reveja esses relacionamentos, porque a amizade, ela vem para acrescentar, né? Não para te causar realmente uma prisão. E é algo interessante, por exemplo, a Kedma tem um perfil. A Kedma, eu te falei assim, Kedma, você é uma empreendedora. Ela falou assim, mas eu não sou. Já a Isa falou assim, eu sou uma dondoca sim, né? Então, são pessoas que me acrescentam. Uma já está ali, será que é mesmo? A outra, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Tipo assim, uma vai levantando a outra. A dosagem. Eu não posso olhar atrás e falar assim, nossa, você é uma dondoca mesmo. Não quero... Não, eu fico feliz de saber que ela está bem nessa posição. E eu fico feliz de saber que a Kedma, apesar de ter tanto regalias, ela é uma empreendedora e ela não se gaba por isso. E tá tudo bem. Cada uma com seu jeito, seu né? estilo. E assim, quem conhece de verdade, quem é amigo de verdade, ele entende. Ele entende, as pessoas entendem o jeito, né? E assim, não fica essa cobrança. Às vezes eu tô falando isso, às vezes é pra gente mesmo. A gente tem que analisar e falar assim, por que eu tô incomodada com a vida do outro? O problema tá no outro ou tá no que eu tô querendo, né? Então, assim, nós temos que nos analisar também, né? E da mesma forma o outro, ele muitas vezes ele tá achando ruim porque ele queria estar vivendo aquilo, só que ele não se esforça para viver aquilo que o outro está vivendo. Vai na direção, né? Não, e talvez ele não seja o propósito dele. Então, ele tem que entender ela bem, pelo que eu vejo, bem resolvida. E isso é bom de se ver, porque você fala assim, quem que vai te cobrar? Ninguém, porque você já se resolveu. Então, assim, agora se você não é bem resolvida, eu queria trabalhar fora, mas não faz isso aqui para que isso aconteça, ela não está bem resolvida.
E eu quero, assim, abordar uma área que a Kedma tá super resolvida, gente. A Kedma, domingo, 4 horas da tarde, ela tem um compromisso às 6h30. Ela fala, gente, fiz um bolinho aqui em casa, vem pra cá. Né? Não. E assim, eu falo, gente, será que ela é sem futuro? Será que ela não tem nada pra fazer? E a gente descobre que ela tem. Então, assim, ela tá muito bem resolvida quanto a isso. E a Kedma não tem problema de fazer um bolo de milho e meia jarra de suco de tamarindo e chamar a gente. Ela não é. É porque eu quero a presença. Eu quero vir e quero conversar. Gosta de estar junto. E eu gosto de... se eu pudesse cozinhar mais, eu cozinharia, com certeza. Mas assim, não sou expert na cozinha, mas eu gosto. A Elida sabe, eu gosto de fazer isso e chamar minhas amigas. É algo que me traz alegria. Teve um dia desses que uma amiga em comum falou assim, e por que, Elida, que você não chama pra ir pra sua casa? Eu falei, minha querida, eu começo a ter né? Se não tiver tudo muito organizado. Então, assim, é interessante a gente ver o perfil das pessoas. Às vezes, se eu for fazer algum evento na minha casa, tem que estar tudo assim, milimetricamente organizado. Senão, é muito difícil pra mim. Tem que fazer terapia, né? Tem que fazer terapia. Não, mas eu penso, Elida, que também nem tudo tem que ser como o outro é. Se isso é de você, por que você tem que mudar assim? Porque os outros estão falando. A gente conseguir convencer. Se estiver te incomodando... Incomoda o outro, não a mim, né? Se estiver te incomodando, aí você tem que conversar. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o bolo, o suco de tamarindo e levar lá na casa dela. Sim, é sobre isso. É isso. E chegar lá, tá milimetricamente calculados, mas não tem nada. E um dia desses, a Isa tava lá em casa, ela saiu mais tarde, já tem um tempo, né? E aí a Kedma chamou, tipo, acho que você saiu lá de casa umas 9, você, o Daniel e os meninos. Saiu lá de casa umas 9 horas e a Kedma estava tendo algum evento na casa dela. E eu falei, gente, eu preciso sair desse nível de que tudo tem que ser programado. Eu falei, Paulo, vamos lá. Peguei os meninos do jeito que estava, com a roupa que eu estava, já estava suada, né? Que não é muito incomum a gente ficar suada. E fui direto para a casa da Kedma. E assim... foi algo que eu percebi que eu podia fazer, né? Viver um pouco no improviso. Não é o meu perfil estar no improviso, mas não é para agradar, mas para demonstrar que eu me importo com o convite você dela. Quis honrar, né? Isso, justamente. Eu saí de casa suada. Porque muitas vezes a gente tem que, não é se forçar, mas é se esforçar. Né? Se esforçar, nem tudo é do jeito que eu quero, nem tudo é como tem que ser da minha forma. Muitas vezes, igual você é uma pessoa que eu já percebi desde que eu me conheço por gente, porque eu convivo com você sempre. Ela tem esse perfil, a Elida tem esse perfil super organizado, assim, eu tenho que me programar para essa semana, eu tenho que me programar assim, assim. E isso é muito bom, que ela estimula a gente a ser assim também. Só que nem sempre nós vamos conseguir ser igual a ela. Só que eu percebo que ela se esforça, porque ela importa com o outro. Não, Kedma, eu vou me esforçar e vou fazer isso. Que é o que é a amizade. Mas a né? amizade é isso. São duas pessoas muito diferentes tentando fazer dar certo. Você já tentou, às vezes, fazer amizade com alguém e a pessoa resiste? Já teve isso? Você já teve alguma amizade assim ou não? Não, eu acho que eu obrigo as pessoas. Não, eu forço mesmo. Eu obrigo, assim, as pessoas a serem minhas amigas e se elas forem. Bem, se não quiserem, vão ser. Eu nem percebi, né? Se aconteceu isso. Quando eu vi, já era minha amiga. É o tipo de pessoa resolvida. A gente precisa estar perto desse tipo de... Pra ferir uma pessoa dessa não é fácil. Não é fácil. O outro sai ferido porque, nossa, eu tentei tanto, mas voltou, não senti. Não. É muito bom, é muito bom estar perto de gente assim, né? Eu realmente escolhi a dedo, não que as outras amigas não sejam importantes, mas vocês têm características muito próprias e eu acho que me ensina, eu acho que são as minhas amigas que me ensinam sobre realmente ser amigas. Cada um ensina de uma coisa. Eu tenho uma amiga que me ensina a ser chique. Ela fala assim, amiga, essa sandália, né? Amiga, esse brinco de R$3. E ela tem isso mesmo, essa amiga, ela fala assim, amiga,
eu falo assim, percebo que não tá muito legal as roupas, ela fala assim, se você quiser, eu tenho um tempo de sair com você pra comprar. Ela tá dando uma né? Então, assim, Eu posso comprar. eu aprendi, né, que cada uma tem essa função. E aquilo que você falou mais cedo, Hélida, nós não precisamos ser limitados em uma amizade só. Né? Ela entra no tema, né? Você pode ter várias amizades e cada uma vai contribuir de uma forma diferente da outra. Aquilo até para não pesar tanto em uma amizade só, né? E as amizades, as amigas devem entender isso também, né? Para ter um bom relacionamento. A gente tinha muito ciúme uma da outra. Hoje em dia a gente tá assim bem mais tranquila. Tá melhorando. Tá melhorando. E um dia eu até falei pra ela de você, que falei assim, cara, é muito bom ser amiga dela, porque assim, qualquer coisa que eu falo pra ela, ela fala assim, nossa, que maravilha, vai dar certo. Ela chega pra mim, ela fala assim, você é uma pessoa incrível. Ela é assim. Não, mas essa é uma característica sua também. Ninguém fala assim, tão abertamente o quanto a gente é incrível. Geralmente a gente tem medo de falar isso pras pessoas. E eu aprendi muito isso com a Hélida. Agora todas as minhas amizades eu quero demonstrar o quanto elas são incríveis, quanto elas fazem o que elas fazem muito bem. Uma característica da Hélida, que é dela, ela não é de falar mal das pessoas. Não sei se você já observou isso. Mas ela não foi muitos tapas na cara. Não, mas isso é uma característica, sempre foi característica sua. Você não é de ficar comentando mal das pessoas. Às vezes a gente pode até comentar alguma coisa, você pode falar algo, mas eu vejo que você tenta dar uma saída. Eu aprendi isso com você. Teve um exemplo, vamos ver se é verdade. Teve um exemplo, eu não tenho ainda essa coragem, eu preciso desenvolver. Aconteceu com você, vamos ver se é verdade mesmo. Você estava numa roda e alguém comentou algo muito pesado em relação a uma amiga sua. E você não deixou passar, né? Quando o problema não foi resolvido e a situação não foi esclarecida, você não descansou. Sim, aquilo me incomodou, tive uma ajuda psicológica. Não que parece que foi tão grave, mas é porque eu já estava com uma psicóloga me ajudando em outras questões da minha vida. E eu falei para ela sobre isso. E ela falou, se é sua amiga, na hora eu fiquei calada, o meu problema foi esse. E ela me orientou, se ela é sua amiga, você não devia ter ficado calada. Me incomodou de eu ouvir aquilo da amiga e eu não ter falado nada, eu fiquei sem reação. Ela me orientou, falou, se ela é sua amiga, você não devia ter deixado simplesmente passar e agora você tá desse jeito, angustiada. Então o seu erro foi não ter falado naquela hora, não quero saber, porque se ela é sua amiga. Então aquilo me incomodou e eu tive um aprendizado com aquilo, porque da próxima vez, espero que isso nunca mais aconteça, eu reagi. Se é amiga, eu vou deixar falar na minha frente da minha amiga. Entendeu? Então, assim... Qual seria, assim, o que você carrega hoje, se isso acontecer? Eu falar, ensina pra gente. Eu não estou me sentindo bem, você falando da minha amiga, aqui na minha frente, assim. Isso, às vezes, a gente, não vamos ser hipócritas, isso acontece muito. Às vezes, não é com aquela maldade, como foi nesse caso, mas acontece, infelizmente. A gente tá, nossa, mas fulano fez assim, não gosto disso. A gente tem que ponderar essas coisas pra gente conseguir ter amizades verdadeiras e longas, né? Porque uma hora isso pode explodir e eu tento me... Como é que fala? Policiar. Me policiar, mas não é fácil. Não vou ser hipócrita, não é fácil. Mas é algo que a gente precisa, né? A gente precisa conversar mais sobre essas questões, de saber que a gente tem essa habilidade, sim, de comentar, né, de achar que tá errado, mas que a gente pode, sim, ter um comportamento diferente. Sim, porque muitas vezes a gente não concorda com aquele comportamento e a gente fica calada e vai falar pro outro, né, pro marido, pra uma outra amizade. Sendo que a gente poderia, né, ter mais força de falar, não faz assim não, para a própria amiga. Vamos fazer de outra forma, você fazer desse jeito, você tá magoando, Mas infelizmente não é fácil, né? Por isso que a gente precisa da doutora Hélida, a gente precisa dos psicólogos, de pessoas para nos ajudar. É sobre isso. Tem coisas... Eu acho que abrir realmente nas rodas de fofocas, esse tipo de conversa, eu acho que alivia um pouco essa tensão de achar que o outro é perfeito, porque a gente
Eu tenho uma expectativa da Isa, que talvez em algum momento eu vou achar que ela é perfeita. Talvez eu vou olhar pra você em algum momento, nossa, a Kedma é perfeita. E essa ideia de perfeição talvez cause até inveja na gente. A grama do né? vizinho sempre é mais verde. Então, né? se eu Porque a gente começar- não conhece os problemas do A gente vai vizinho. expor só a alegria. Se eu começar a olhar para a vida de cada uma de vocês, falar, nossa, ela tem características muito positivas, mas ela também tem características negativas. E tá tudo bem. Então eu gosto dessas positivas, eu entendo as gosto das negativas. qualidades e dos defeitos. Eu acho que vai ter um pouco Eu melhor. amo as qualidades e eu amo os defeitos. Eu aceito isso. Você aceita. E assim, aceitar, muitas vezes, é falar assim, eu não, como se diz, eu não quero nem estar perto na hora que Isso, acontecer esse defeito, mas eu sou amiga dela, eu vou suportar isso aqui. Justamente, eu compreendo. Entendeu? Aquilo que não tem como mudar, porque que eu vou ficar batendo de frente? É algo que dela, característica daquela vai pessoa. desgastar a Só vai amizade, desgastar. Essa amizade, né? Eu queria conversar um pouco com vocês, meninas, sobre... Vocês são casadas, né? Tem amigas que não são casadas? Acho que não. Tenho, mas muito pouco. Acaba mudando É porque um pouco, assim, né? a gente tem um rol de amizade que muitas vezes tem os amigos mais próximos e tem colegas, né? Que você não tem tanta proximidade, mas você considera. Na verdade, a minha melhor amiga não é casada. Só que ela é prima do meu marido. Que legal. Então você tem. Então você Conta tem. aí, como é isso, essa experiência? É tranquilo pra Bem você? tranquilo, bem tranquilo. Mas assim, ela também não é de, ai, vamos pra farra, ai, vamos fazer isso, ai, você é tão chato porque você não faz as coisas. Ela é bem tranquila, ela é bem na minha vibe mesmo. Ela bem sabe o papel E que a você amizade exerce. tem que ser sempre muito perto ou dá pra ter amizade por telefone? Ela é por telefone, ela Ah, mora é? em Goiânia. Eu tenho amizade assim, Ela mora à em Goiânia. distância. Gente, É grande amiga. se a gente vai começando a analisar, existem pessoas que estão perto da gente, construindo quem nós somos, e são muitas pessoas, né? São Eu acho que a muitas. gente pode cultivar. Eu tenho uma amiga que, caramba, a amizade nossa é de telefone. E já tem o quê? 15 anos que eu sou amiga dela, sempre por telefone, toda vez que a gente se encontra por telefone, é muito bom. E ela acaba me ajudando muito. Tem coisas que eu não conto pra Kedma, conto pra Isa e eu compartilho com ela. Então, a gente consegue, às vezes a gente tem dificuldade de diferenciar como se a gente estivesse ferindo o outro, né? Mas não precisa, Mas né? não precisa. Mas, por exemplo, isso ajuda muito, porque essa amiga minha, tem dia que a gente se fala um dia inteirinho sem parar. Mas tem dia que a gente fica 3 dias sem falar. E tem dia que eu mando mensagem e falo, amiga, eu tô muito chata hoje, eu não vou conversar com você, porque eu tô insuportável. Ninguém me aguenta hoje. Aí ela, o que foi? Eu falei assim, não, depois eu te conto. Não quero quero nem falar falar. agora, não quero nem falar, eu tô insuportável, me deixa. E ela vai entender. E ela entende, ela, ok, quando você quiser me contar, você me conta. Ai, gente, que lugar bom. A gente devia estar na beira de uma piscina, né? Nesse calor aqui do Gurupi. Gente, e é tão bom essa conversa. Eu tô assim tão feliz de vocês terem vindo aqui. E nós mais ainda. Muito bem. Né? Eu Tô acho me sentindo que honrada. eu acho que vocês, Escolhidas a dedo, né? né, tão importantes. Vamos Muita começar a honra. criar um problema aqui, né? Não, de jeito nenhum. Mas a assim- gente tem que entender os graus de amizades, a gente tem que entender a questão da afinidade. A amizade não pode ser forçada, você não tem como forçar a pessoa a gostar de você. Isso já não é amizade. Ela brincou aquela hora ali, Aham. que eu fosse, mas a gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que ela é bem resolvida e não se importa muitas coisas. Se o outro está distante. Sim, ela vai. Mas aquela amizade que você fica forçando a pessoa a estar com você, forçando, liga, a pessoa não tá te respondendo, não tá. Não. Você é um sinal. Tem que dar que dois não, passinhos que pra não, trás, né? Sim, e a gente tem que entender isso. Mas se a pessoa não teve afinidade com você, por que você vai forçar ela? E a Né? amizade também ela é feita de ciclos, né? Às vezes você fica assim, muito tempo conversando só com aquela amiga ali e de repente a vida de vocês dá aquela distanciada. rumo diferente. Isso aconteceu com essa mesma amiga minha. Nossa vida tomou um rumo diferente, a gente deu uma distanciada. E cara, quando foi o momento dela voltar pra minha vida e eu voltar pra vida dela, a gente voltou uma pra vida da outra Como se nada tivesse acontecido. nada tivesse acontecido, absolutamente nada. Sim. E é muito bom saber que a gente tem isso, né? A gente Ninguém tem fica remoendo, ciclos. né?
a gente tem ciclos, a gente pode acontecer da gente ficar separada, mas quando a gente precisar voltar, a gente vai voltar às boas. Igual, a gente pode ficar muito tempo sem se ver, mas quando a gente se vê vai ser aquela mesma felicidade, aquela mesma alegria de sempre. A Hélida é uma amizade que eu não recebo cobranças dela. Eu posso ter outras amizades, igual eu tô falando dessa amizade que a gente tem, eu tenho várias outras amizades, nunca recebi uma cobrança da Hélida pra falar assim, você não Mas na hora que tem um problema, eu falo, me atende. Você não me deu como isso, você não me convidou pra isso, ela não me força a nada, absolutamente nada. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que eu sei que eu vou ter a amizade dela sempre e não vou ser forçada. E é bom ter isso, né? Bom, isso é muito seguro, bom, né? porque é algo que você tem confiança na nossa amizade. Você sabe Tá que nada tranquilo. vai abalar e não vai me forçar. Eu posso fazer outras coisas que você vai saber que a nossa amizade vai estar intacta. Isso é muito bom. A gente tem essa confiança de saber que tem alguém que a gente pode contar. Sim, e a Hélida é uma amiga que posso contar o que for, que eu confio. Sei que vai estar guardado com ela, sei que ela vai estar ali para me ajudar. Então, além de ser essa profissional aí, eu vejo ela como ela está na profissão que ela devia estar mesmo, porque ela tem uma palavra de ajuda, ela tem uma palavra que transmite confiança, alegria, tranquilidade e que a gente fica assim, nossa, eu sou isso mesmo, né? E isso é a sua profissão, você está no lugar certo. Porque, não, se sente sem querer gabar. E é sobre isso, esse é o tema da nossa próxima parte aqui. Sim. É sobre, não estou querendo interromper os elogios, Não, sim. mas uma amiga consegue valorizar a outra, né? Porque às vezes assim, cada pessoa tem um biotipo, tem um tipo de pele, tem um estilo. E o amigo, ele consegue falar, nossa, caramba, que ele dá super certo com a Isa. Aquela pessoa. Isso dá super certo. Ai, mas eu queria pra mim. Não, mas dá certo é pra outra. E não ficar chateada. Sim. Várias vezes a Kedma chegou pra mim, inclusive essa roupa que eu estou aqui hoje, é fruto de tanto ela falar assim, Elia, combina esse tipo de roupa com você. Eu falo, mas não combina, não tem nada a ver comigo. Ela, combina. Até um dia que eu consegui realmente... não é desacreditar, mas eu consegui acreditar no que ela estava me dizendo. E o amigo, ele precisa ter essa habilidade de admirar, né, as características. Sim. Como é que é isso? Não, assim, eu vejo, eu tenho várias amigas. Porque você é modista, né? Gosta de... Eu tenho várias amigas e assim, e eu vejo que cada uma tem uma beleza diferente. E é de verdade, tem uma beleza diferente da outra, incrível. Você, olha esse cabelo. Não é todo mundo que tem esse cabelo bonito, grande, escuro, tipo assim, já dá já combina com você. Então cada um tem uma característica. A Hélida, todo mundo que conhece já vê o corpão que ela tem. Ela é uma pessoa que já chega chegando. É o biotipo dela, mesmo que ela não aceite, mas ela não tem essa vibe de chegar, não é o jeito dela. A gente que quer colocar ela assim. Mas ela já tem esse perfil gente, se você tem esse perfil e o outro não tem, porque você vai forçar a ter o mesmo perfil da outra? Querer colocar não vai ficar legal, caixa, né? Então, assim, o que eu vejo na Hélida é que tem roupas que vai combinar com ela. E com senso, a gente tem que ter senso e falar, não, é com ela. Fica muito bonito em você. Né? Isso. Porém, em mim... Já não vai ficar legal. E às vezes algo que fica legal em mim já não vai ficar legal. Tem coisa que fica bom em mim não vai ficar bom. Sim, e pra isso tem que ter maturidade. Porque senão vai chegar a inveja, a vontade de ser o outro. Mas eu queria tanto dar certo. Gente, eu tenho amiga loira, amiga morena, amiga branca do cabelo preto, amiga branca do cabelo loiro, morena do cabelo escuro. Tipo assim, totalmente diferentes, cada uma com sua beleza. Tem amiga doutora, amiga, né, super inteligente, outras que têm inteligência de outro jeito, né, com outras características. E não dá pra você colocar tudo igual, não dá, mas cada um com sua beleza. Aí é a questão de como a gente tem que reagir em relação a isso aí que você estava falando, né? Olhar o que é bonito naquela pessoa e admirar aquilo. Não ficar só admirando uma e deixando as outras também, tem muito isso. Você também não pode só elevar se você tem um hall de amizades e você só eleva aquela, já é um vício, você né? Você mesmo está criando um ciúme nas outras.
a você, não é a pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente admira tanto uma pessoa que a gente começa a querer Ser ela. Sim. Gente, eu quero usar essa roupa aqui porque fulano usa e fica legal nela, eu quero fica usar. legal nela. E não vai Esse ficar legal em sapato você. aqui, mas não faz meu estilo. Mas, nossa, ela é tão bonita, ela é tão isso, ela é tão aquilo. Mas você é você, você é única, você é especial do seu jeito. Seja você. E muitas vezes a própria pessoa é mais bonita que a outra. Que esse negócio Será de que ela não bonito, consegue? porque esse negócio de bonito é muito relativo, gente. É incrível, A que gente- bom, né? Por isso que a gente não pode ficar falando fulano é mais bonito que fulano. Você não, gente, vai muito além de beleza externa. Às vezes tem uma beleza estrondosa, externa, quando você vai conversar com a pessoa, não é bem. aquilo. Então, assim, a gente tem que, eu falo a gente é porque todo mundo, a gente tem que ter uma dosagem para não ficar exaltando demais uma e diminuindo outra, ou às vezes, eu acho que a gente tem que ter a dosagem, eu acho isso. Olha, Tomar cuidado com as eu vou falar a comparações. verdade, eu acho que a gente fica o tempo inteiro aqui, né? A Fica, gente fica o tempo inteiro, que bom que quem tem tá um nos homem. gravando vai falar assim, Que pelo bom que amor tem de um Deus, homem acaba com você. aqui. Pra falar, meninas, chega, vai fazer almoço, que lugar de mulher na beira do fogão. Não, Não, mas se ele ele não falar fala isso, assim. Você acredita? Ele não fala assim, tem 3 copos bem Que eu- aqui, que nós e o jogamos. meu tá Vocês já ouviram isso? Eu lembro que na O meu época eu lugar é fazia no cursinho. fogão, meu lugar é no consultório, meu lugar é em vários lugares. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu lembro que na época do cursinho o professor achei que falava meu lugar isso. era na beira da praia. Ai, querida, gente, eu quero ficar só perto dela. Verdade, viu? Viajando. No avião, por aí. O meu lugar, né? E eu lembro que o professor falava bem assim, que lugar de mulher, vocês estão aqui, meninas, estudando para fazer medicina, vocês vão ficar na beira do fogão, no fogão pra pia. E desmerecendo realmente essa função nossa, que é trazer essa alegria para dentro da casa. Às vezes a mulher cozinha muito bem, outras não, mas criar esse ambiente de afeto. Sim. Você não precisa ser uma boa cozinheira, você pode pedir no Tô no Lucro, sim, tá né? tudo bem. Olha aí, ó, marketing. E criar um ambiente de afeto na sua casa. Você pode comer uma bolacha de água e sal, né, no café da manhã, e criar um ambiente de afeto na sua casa. Eu acho que nós mulheres, nós temos essa habilidade, e uma fortalecendo a outra com as suas características. Enfim, vamos dar começar o processo de a gente terminar. Porque se deixar, minha filha. Fala, deixar vai longe. A gente Mas tem você que tem ser 2 muito- filhos? Você tem 2 filhos? Eu também. querida. Nós temos que cuidar, né? Eu tenho mesmo. A gente quase não falou da vida conjugal, porque realmente o objetivo aqui é nós mesmo, é só pensando em mim, bem egoísta, né? Nesse momento a gente pode ter um Nesse momento egoísmo eles ficam lá cuidando dos filhos. não patológico, né? E eu estou muito feliz mesmo com a presença de você. Kedma, me dá um recado final para as meninas que estão aqui nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, na minha concepção, a amizade é uma das coisas mais importantes da vida. A pessoa que é sozinha, que não tem com quem compartilhar, eu acho que ela é o maior miserável na Terra. Porque, assim, eu falo isso em relação ao que eu sinto e ao que eu vivo. Eu amo a amizade e amizades verdadeiras, né? Então, assim, pra mim, o que eu tenho a falar para quem está nos assistindo, se permita a ter amigos, mas, é lógico, como nós já falamos muito sobre isso, aquilo que está te magoando, aquilo que está te deixando angustiado, não é uma amizade que você deve ter. Mas com certeza a sua volta vai ter pessoas que você vai se sentir feliz, que você vai se sentir confortável em compartilhar a sua vida. Porque tem pessoas que falam, não vou contar nada pra ninguém. E essa pessoa ela vai ser infeliz. Porque nem tudo você tem que guardar só pra você. Tem coisas que você tem que compartilhar com o outro. É lógico que tem coisas que é sua, né? É particularidade sua. Mas se permita ter amigos. Você vai ver que você vai ser mais feliz. Mais feliz. Que legal. E você, Isa? Falar sobre amizade pra mim é bem fácil, principalmente porque eu passei um mês agora que eu não pude estar muito com os meus filhos. E as minhas amizades foram assim, os meus alicerces. Eu não podia buscar na escola, eu ligava pra uma, ficava na casa de outra, ia depois passar final de semana na casa da outra e da outra e da outra. Então as minhas amizades, elas são essenciais na minha vida. Elas foram assim, nossa, maravilhosas, elas são maravilhosas. Então, assim, permita-se a ser amiga
verdadeiro de pelo menos uma pessoa na sua vida. Confie. Ai, que legal, que legal. Gente, eu estou muito feliz com a presença de vocês. Você que está aí nos assistindo, né? Eu acho que foi um papo que com certeza está fluindo aí um monte de ideias e que você realmente se permita viver relacionamentos leves, permita sentir, mas cuidado com o reagir, né? Sentir, ele é necessário, a gente é involuntário, a gente sente raiva, tristeza, inveja, angústia, mas cuidado com a forma que você vai reagir. Se você está tendo dificuldade com esses comportamentos, né, com as reações, procure mesmo, dê atenção ali para as suas reações. Talvez é o motivo de você não estar conseguindo ter bons relacionamentos. A gente fala, né, nesse momento de amigos, e procure ajuda. Logo, logo a gente vai ter mais podcasts sobre relacionamentos. A gente está com um projeto muito legal para realmente melhorar a sua vida. É algo da minha vida para a vida de vocês. Eu estou oferecendo aqui quem eu sou, né? Eu estou oferecendo verdade para vocês, então é algo que eu tenho aprendido. Aí o copo tá bem cheio, eu tô derramando para vocês, tá? Foi muito bom, né? Nós que agradecemos, né? Foi Foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi ótimo. Tempo!